Homens atraídos por mulheres claramente narcisistas geralmente me dizem que a primeira coisa que mais sentem falta é da vida sexual. Por outro lado, mulheres capturadas por narcisistas geralmente interpretam Dom Pirulero com mais frequência enquanto olham para o teto. Então, hoje quero falar com vocês sobre sexo, parceiros, sexo e outros aspectos dos relacionamentos, envolvendo pessoas com doenças mentais e narcisistas. Meu nome é Carolina Dardi, sou advogada e instrutora de reabilitação narcisista. Como sei que esse vídeo trará muito significado para a sua experiência, por favor, curta e assine. Pessoas com doenças mentais são hipersexuais. Elas são hipersexuais porque o sexo é uma ferramenta. Eles usam o sexo como arma. Assim como o pênis serve como elemento de punição e poder, porque para pessoas com doenças mentais, tudo gira em torno do poder. Tudo se trata de estar no topo. Vamos ver quem vence. Para pessoas com doenças mentais, o mundo exterior é uma selva. Austin é comido ou comido. Faça isso primeiro para que eles não o comam mais tarde, enquanto pessoas com doenças mentais se aproveitam do sexo. Então, se observarmos o ambiente onde as pessoas com doenças mentais aumentaram, a prevalência e a incidência de doenças mentais são altas, por exemplo, em prisões, onde Robert Hull conduziu a maior parte de sua pesquisa. Mas em ambientes corporativos, ela e Bayak também conduziram alguns estudos. Se observarmos, descobriremos que também há muito sexo, mas esse tipo de sexo não reflete orientação sexual ou preferência sexual em pacientes com doenças mentais, esse tipo de sexo. E isso é sobre poder. Nesse sentido, uma pessoa com doença mental pode fazer qualquer coisa que lhe seja adequada. Na verdade, na prisão, o sexo é usado para estabelecer uma hierarquia, e todos são do mesmo sexo, sim? Nesse ambiente corporativo, o sexo é usado para apreciar com palavras, lubrificar avanços e caminhos de carreira e, em lugares dominados por doentes mentais, o sexo se torna uma arma. Mas não é o caso dos narcisistas. Tanto o cérebro quanto o corpo narcisista são inerentemente assexuais. Eles não têm interesse algum em sexo. Pessoas com cérebros narcisistas se orgulham de sua extraordinária capacidade de resistir às sugestões. Ele se considera acima dos desejos humanos, pois acredita que são seculares, e dessa forma, os narcisistas transformaram sua disfunção em uma ideologia, transformando-a em uma ideologia. Já era exagerado e preso, e ele acabou preso em sua própria narrativa. Às vezes ele quer fazer sexo, às vezes se sente atraído por alguém, mas não consegue, porque isso nega sua grandiosidade e os fundamentos e pilares ideológicos que o acompanham. Para ele, os humanos são animais, eles são animais selvagens, e o sexo é para as pessoas comuns, para as pessoas comuns e para o proletariado. Eu pertenço ao LIC, não tenho relações sexuais e posso resistir a esse impulso porque sou forte, flexível e, o mais importante, sou sagrado. Pelo contrário, esse é o idiota supremo das pessoas com cérebro narcisistas e do corpo narcisista. Ele usa o sexo, ele tem sexo e usa isso como um complemento ao narcisismo. Para um narcisista, o único propósito do sexo é reafirmar sua irresistibilidade por meio de conquistas sem fim, exibindo seus fogos de artifício e habilidades sexuais. Você está muito preocupado com estatísticas? Quantas vezes você teve orgasmos? Ele é o melhor? Diga-me que ele é o melhor. Diga-me que ele é o melhor. Sim? Ambos os tipos no somatocérebro são, na verdade, predadores. Ambos usam o sexo como uma forma enganosa de publicidade para fazer com que seus parceiros incorporem o sexo em suas fantasias compartilhadas. Então eles compartilharão. Portanto, no início, o desejo sexual no cérebro e no corpo explode e se manifesta como hipersexualidade no início de qualquer relacionamento. Os relacionamentos são construídos no processo de conclusão de tarefas e aquisição de parceiros íntimos, onde o fim de comportamentos sexuais abertos e secretos é anunciado. Ambos os tipos se tornam assexuais dentro do parceiro, bem como no corpo e no cérebro. Então ele faz você olhar para o teto.
O cérebro se abstinha e o corpo se abstinha de seu parceiro, mas além do que ele acredita que seu parceiro é abstinente, ele a enganou em grande número com outras pessoas fora do casamento. Então você diria, definitivamente é tarandalam. Você certamente diria isso, mas eu me casei com uma pessoa fisicamente narcisista que sempre quis fazer sexo. Últimas notícias. Kalanda, estou lhe contando um segredo, não conte a ninguém. Você não está com um narcisista. Você provavelmente está com uma pessoa com doença mental e a única possibilidade de ela ser narcisista é que ela tem medo de perdê-lo. Então, o sexo é um tipo de restauração, um tipo de adolescência e um tipo de manutenção. Se você não se tornar escravo dos pratos, eles voarão. É isso que acontece. Tudo isso tem um problema, porque geralmente abordamos o comportamento sexual humano usando-o. Usando a terminologia e os conceitos sobre socialidade apresentados desde 1948, acho que podemos perceber que as coisas mudaram entre 1948 e 2025. No entanto, o conceito desse comportamento sexual entre parceiros começou a ser reconcebido há cerca de 20 anos, o que é um período relativamente curto. Existem apenas dois tipos de socialidade, restrita e irrestrita. Esta é a divisão da orientação sexual. Isso está ultrapassado e tem falhas. Pessoas com orientação sexual social limitada só querem ter relações sexuais com pessoas leais e emocionalmente importantes, ou seja, em relacionamentos leais e emocionalmente importantes. Portanto, o comportamento socialmente restritivo é caracterizado por pessoas que não conseguem fazer relações sexuais, a menos que também tenham laços emocionais. Conexão com pelo contrário, pessoas com desejo sexual irrestrito são atraídas por comportamentos sexuais casuais e fazem relações sexuais com estranhos porque têm dificuldade em manter a intimidade e a lealdade em relacionamentos de longo prazo. Portanto, a socialidade irrestrita está mais próxima do que percebemos, por exemplo, a socialidade de pessoas com doenças mentais. Mas. Um terço da categoria está faltando, uma categoria conhecida como comportamento social irregular. Pessoas com distúrbios sociais e sexuais são massacradas, geralmente torturadas sexuais. Eles geralmente preferem comportamentos sexuais pervertidos, relações sexuais em grupo e sexo. Eles são extremos ao interagir com estranhos, gostam de viver e se materializam por meio do contato sexual. Seu comportamento social vai muito além do descontrole e é cheio de autodesprezo. A psicopatia e a extroversão estão altamente correlacionadas com comportamentos sociais descontrolados. Na verdade, a mentopatia é o único componente que explica todas as diferentes dimensões e manifestações da socialidade. Fora de controle. Também podemos dizer que pessoas com comportamento sexual irrestrito gostam do comportamento sexual casual, preferem relações sexuais com estranhos e têm dificuldade em manter relacionamentos sexuais estáveis e duradouros. Claro que eles são doentes mentais, são clínicos ou doentes mentais de segundo grau, assim como os limites, sim? Ou seja, pessoas que, embora não sejam doentes mentais cínicos, têm muitas características. Comportamentos como psicopatia e extroversão revelam impulsos associados à trindade sombria, caracterizando atividades sexuais irrestritas. Esses traços são muitas vezes vistos como essência da desregulação sexual social. Esse comportamento sexual irregular parece ser, na verdade, psiquiatria do fator 1, psiquiatria típica, enquanto entre pessoas com comportamento social irrestrito são psiquiatria secundária ou clínica. Por exemplo, como eu disse anteriormente, pessoas com transtorno de personalidade marginal ou transtorno de personalidade performática estão intimamente ligadas, em qualquer caso, à tríade sombria, à personalidade sombria, ou seja, Maquiavel, psiquiatria narcisista. Relacionado ao comportamento social irrestrito, não ao comportamento social irrestrito. O comportamento social irrestrito é um termo muito amplo de promíscuo, certo? Promíscuo é um comportamento que indica uma atitude relaxada em relação ao sexo, falta de afeição e apego antes do relacionamento sexual. Então, se este vídeo for muito claro,
Se você estiver com uma pessoa com doença mental, com uma pessoa narcisista, observe mais de perto que tipo de sexo essa pessoa tem. Dê a si mesmo um beijo grande e não se esqueça de curtir, compartilhar e assinar. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus!